No ar com você, mais um programa Cabeça para Cima, que você já sabe que pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet, lá no site www.boasnovas.tv. Olha, gente, um negócio bem bacana, você que tem aí em casa uma Smart TV, você pode, inclusive, mesmo que você esteja numa área que não é coberta pelo nosso sinal, você pode assistir na sua televisão a nossa programação, porque aquilo que a gente coloca pela telinha vai também pela internet, na sua Smart TV, você também nos assiste, assim como no seu smartphone, no seu tablet. Por isso, a gente pode chegar em qualquer lugar que você esteja, no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Isso é muito bacana. Bacana porque a gente pode, assim, realizar os nossos sonhos, cumprir os nossos objetivos. E tem uma galera que é nossa parceira no alcance desses sonhos e que você já sabe que eu gosto de cumprimentar, eu gosto de agradecer nesse início de programa. Querido semeador de boas novas, você que não desiste da visão, você que entendeu o desafio e você que nos ajuda orando por nós, pelas boas novas, orando pela nossa programação, orando pelos nossos desafios, mas também contribuindo, porque você sabe que é necessário recurso para a gente fazer uma televisão de qualidade. Você que tem estado nesse exército, que Senhor Deus, Ele possa reconhecer o movimento do teu coração e Ele te abençoe abundantemente. Muitíssimo obrigada. Você que ainda não é um semeador, tem sido abençoado com a nossa programação. Você que sente falta da programação quando a gente tem um probleminha e sai do ar e manda aquele e-mail dizendo, cadê vocês? Às vezes é porque a gente está precisando de você. Decida agora, se torne um semeador de boas novas. Liga 2112-6300 ou entra no nosso site e vem fazer parte desse exército de semeadores. Eu quero hoje também aproveitar e mandar um abraço muito forte e carinhoso para a nossa turma lá de Aracaju. A gente teve aí um períodozinho distante de vocês, mas hoje nós já estamos aí, juntinhos, na sua casa com você, e isso é muito bom, é uma alegria quando a gente pode estar assim, pertinho de você. Que Deus abençoe vocês aí de Aracaju e que vocês possam nos ajudar também nessa grande jornada de semeadura. Queridos, muitas vezes, quando chega a terceira idade, chega também uma perguntinha que ela é, no mínimo, inquietante. E agora? O que eu faço da minha vida? Como é que eu vou ocupar o meu tempo? A aposentadoria, a falta de uma rotina, a falta de um trabalho, muitas vezes causam tristeza, melancolia e até depressão. Como ocupar o dia a dia do idoso de forma significativa? Que tipo de atividade é possível fazer de forma que se ajude na saúde física e na saúde da alma desse idoso? Cabeça para cima, como sempre, quer ajudar você. Por isso, hoje nós vamos conversar com você sobre arte-terapia para os idosos. Veja o nosso informativo e participa com a gente do debate. A arte-terapia em idosos pode oferecer aos indivíduos que estão nessa faixa etária uma sensação de conforto, relaxamento. Sendo a arte-terapia uma atividade com aspectos lúdicos, pode proporcionar momentos agradáveis de resgate de emoções e sentimentos. Com o exercício em idosos é possível reverter casos de ansiedade, problemas com inquietude, sintomas de angústia e impaciência, que são causas relativas dessa fase da vida. Os trabalhos podem ser feitos através da dança, do desenho livre, meditação, relaxamento ou mesmo através de boas conversas. A arte-terapia aplicada em pessoas idosas exerce a possibilidade de resgatar esse indivíduo para a sociedade, proporcionando na sua vida contribuições que podem integrá-lo no grupo ou até mesmo individualmente, tornando a arte-terapia um processo de autovalorização. É isso aí, né? A gente fala tanto de arte, arte sempre é uma coisa tão boa da gente fazer. Existe uma diversidade de formas de manifestação da arte, mas hoje a gente vai falar nessa arte de uma forma terapêutica e para um público muito específico também. Arte-terapia para idosos, porque muitas vezes, quando chega a terceira idade, a gente não sabe o que fazer da vida.
E é uma fase bacana para a gente aproveitar, para a gente viver, para a gente ter plenitude também, como todas as fases da nossa vida. E olha só, tem um time muito especial para conversar com a gente hoje, viu? Eu recebo aqui no estúdio a Sandra Alves. A Sandra, que é médica, homeopata e também ortomolecular. Ela é pós-graduada em gerontologia pela Universidade de Coimbra. Sempre que a gente precisa, a Sandra está aqui com a gente. Que coisa boa, Sandra. Obrigada. Obrigada. É? Prazer, sempre poder, né, estar aqui com vocês é uma alegria. Que bom, que bom. Também conosco a Elizabeth Kaidel. Elizabeth, primeira vez que ela está aqui com a gente no Cabeça para Cima, uma alegria enorme. Ela que é psicóloga com pós-graduação em arte-terapia e também em gerontologia. Muito obrigada, Elizabeth, por você estar aqui com a gente, viu? Obrigada a você por essa oportunidade de eu poder falar alguma coisa para que possa esse público entender um pouco do que é o meu trabalho. Pois é, né? Certamente é um trabalho que abençoa vidas, né? Com certeza. Eu trabalho hoje com mulheres, né, em processo de envelhecimento. E muitas delas, quando chegaram ali, elas estavam completamente fechadas, né? Porque, claro, o primeiro encontro, cada um chega de uma maneira, né? E o que foi interessante é porque eu sempre disse que aquele espaço, elas poderiam ser elas mesmas, sem medos de espécie alguma. Elas poderiam falar o que elas quisessem, poderiam se manifestar do jeito que ela quisesse, porque o espaço ali é delas. E realmente esse espaço contribuiu muito, porque refletiu muito num novo olhar alegre que elas trouxeram para si e para suas vidas. Através de todo o processo, onde a gente usa muita criatividade, onde a gente consegue colocar, através das diversas modalidades expressivas, elas conseguem se colocar. E no momento que elas se colocam, elas entram num processo em que elas conseguem estabelecer uma ponte entre elas ali e o que elas têm dentro delas mesmas. Bacana. E aí elas conseguem plastificar, ou através de pintura, ou através de desenho, através de colagens, através de dança também, que eu gosto muito de utilizar o corpo, né? E a música, porque é muito interessante como isso consegue transmudar as emoções e facilita na colocação. E quando elas terminam o trabalho, elas têm a possibilidade de olhar para lá, para eles, e elas poderem identificar pedacinhos delas ali, elas começam a se compreender e elas começam a dar um novo horizonte, uma nova perspectiva para suas vidas. Muito legal, e a gente vai entender melhor essa história toda e conhecer mais aquilo que você faz. Já achei interessante que é voltado para mulheres, o seu trabalho específico. Quero saber por que você não coloca homem nessa história, mas espera aí. Você me diz já, já. Eu quero apresentar a Carolina Oliveira, que completa o nosso time de hoje. A Carolina, ela já esteve conosco aqui no Cabeça para Cima, fisioterapeuta, professora de Pilates, e ela também é especialista em geriatria e gerontologia, né? Formada lá pela UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Obrigadíssima por voltar aqui com a gente, Carolina. Também preocupada com esse público. Com certeza. Inclusive, a Carolina, ela tem um trabalho diretamente voltado para a terceira idade, né? Com o Pilates, que é uma das formas, não é, Carol, de poder prevenir e melhorar a qualidade de vida dele. E o resultado é fantástico. Ela pode depois falar isso com você, porque eu atendo até como médica algumas pacientes que eu encaminho para esse trabalho físico, né? Do Pilates, porque o idoso ele vai perdendo o tônus muscular, né? E com o passar do tempo ocorre uma limitação articular, né? As artroses, as artrites, e com isso a tendência é a pessoa se recolher na dor, né? Pela limitação do movimento. A própria idade também já gera um pouco de depressão, então a pessoa tende a se isolar, não querer sair de casa, então... Carol, você está fazendo essa colocação e eu queria buscar fazer uma validação aqui. Vocês todas trabalham com idosos, né? Estão envolvidas com esse público. A gente tem aí uma constatação de que a população está vivendo mais tempo. Portanto, a gente acaba tendo mais pessoas idosas no conjunto da população. Essa característica, essa questão das vezes a pessoa chegar na terceira idade e, de repente, ficar meio sem chão, isso é muito frequente, mais ou menos frequente? Como é que vocês percebem isso? É muito frequente. Muito frequente.
Porque inicialmente ela estava ativamente no mercado, né, onde ela tinha uma vida extremamente ativa e de repente vem chegando a aposentadoria e ela de repente ela se depara com uma nova realidade. E até porque a sociedade também ainda tem uma mentalidade sobre o idoso que ainda precisa ser mudada. Então, quando existem idosos, evidentemente, que já percebem esse processo como uma fase da vida deles. Mas tem outros que não percebem dessa maneira. Eles acabam se achando como se fossem pessoas descartadas daquele mundo. E aí nós precisamos fazer um resgate desse ser humano. Porque a velhice não é nada mais nada do que mais um ciclo de vida do ser humano, dos quais a gente passa por diversas transformações. E a pessoa idosa, quando chega nessa idade, ela precisa saber que isso é mais um processo e que ela ainda pode fazer muita coisa positiva. E isso é muito importante, porque a gente vê no consultório, o paciente chega, 75, 70 anos de idade, vamos botar até nessa fase, não entende que ele precisa cuidar do corpo para continuar tendo uma qualidade de vida. Então, ele fica triste por conta disso, reluta um pouco a buscar, né? E aí, quando ele começa, ele vê, não, eu ainda posso andar na rua sozinho, eu ainda posso ajudar meus filhos, meus netos, e realmente entender esse processo e correr atrás para dar continuidade, né, à vida. Inclusive, Celeste, uma coisa interessante, porque não só essa parte, digamos assim, familiar, não é, consegue ser melhorada. O trabalho em conjunto, em grupo, socializa o idoso, né? E a gente porque solidão é uma coisa que eles sentem muito. Isso. E a gente observa, quando eles iniciam um trabalho, eles estão bastante fechados emocionalmente, né? Porque a limitação física gera, né, a limitação emocional, ou vice-versa. Isso é um ciclo que se retroalimenta, né? Então, o que acontece? Eu observo, em acompanhando clinicamente os idosos que a doutora Carolina acompanha em Pilates, a evolução deles é fantástica. Eles passam a viajar, eles passam a se aculturar, coisa que eles já tinham desistido, digamos assim, né? Fazem cursos, não é? A sociabilidade, viver em sociedade, viver em grupo, é um propósito de Deus para o homem, não é? Uma coisa porque que já no início, quando Deus criou o homem, ele olhou lá para o Adão sozinho e ele disse, olha, não é bom que você fique só, não. Não é bom esse negócio de ficar só. Já vou criar para você uma ajudadora, né? E, a partir daí, era um sinal de que a sociabilidade, né? A gente estar um com os outros é uma coisa positiva e que faz bem à saúde e tudo. Você estava falando nessa questão da visão da sociedade e eu estava me lembrando, porque assim tem as vagas especiais, né? Uma coisa bacana, que tem agora as vagas especiais para idosos que dirigem, etc. Então, normalmente nos shoppings, em todos os lugares já tem, né? Aqui no Rio de Janeiro tem uma loja, aqui na Barra, que me chama a atenção. Para mim é um olhar preconceituoso para o idoso, porque eles marcam a vaga do idoso com a figura de um velhinho de bengala, né? Ali, assim, um velhinho de bengala, né? Primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, será que isso aqui é para constranger e, de repente, não querer parar, porque alguém vai dizer, pô, mas eu sou velhinho de bengala, né? Aí, mas mais do que nunca, eu paro mesmo, adoro, né? Adoro. Eu também. O meu tempo e a minha possibilidade de desfrutar daquilo que eu já tenho direito por estar na terceira idade. A gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo, a gente vai dar uma paradinha e eu já volto querendo entender com vocês o que é essa coisa de arte-terapia, como é que ela se aplica de uma forma mais específica para o idoso, quais são as modalidades, embora você já tenha dado uma dica, e é o tempo que eu vou querer saber por que você só trabalha com mulher. Afinal de contas, como é que ficam os homens nessa história? Bem, tá bom? Intervalo, voltamos já já. Pois é, hoje a gente está aqui falando sobre arte-terapia para idosos, preocupados com aquele pessoal que, ao chegar na terceira idade, já fica com um sentimento de e agora? O que é que eu faço da minha vida? Mas esse programa, ele não interessa só para quem já está na terceira idade, não. Você, que ainda não está lá, mas vai chegar,
você que tem seus pais, tem seus parentes, etc., deve prestar atenção nesse tema e ficar preocupado, porque, como disseram os nossos especialistas, né, muitas vezes nessa época a pessoa, o idoso, por solidão, ele começa até a adoecer, né, ficar depressivo, às vezes começa tristinho, melancólico, depressivo, e isso é ruim, isso afeta a qualidade de vida física e emocional desse idoso, né? E uma das formas da gente ajudar a pessoa que tem esse tipo de sentimento é a arte-terapia. O que é a arte-terapia? A arte-terapia, ela é praticamente nova, tá? Mas ela é um método terapêutico em que ela utiliza como ferramenta as diversas modalidades expressivas. Quais são? A gente utiliza o desenho, a gente utiliza a pintura, a gente utiliza a colagem, a dança, a teatralização. Então, a gente pega todas essas modalidades. Para quê? Porque no momento que a pessoa entra em contato com essas diversas modalidades, isso estabelece dentro dela uma ponte que ela traz nos seus trabalhos aqueles sentimentos, aquelas emoções que estão dentro dela. No momento em que ela cria uma obra, que a gente chama, né, ela consegue, depois que ela termina aquele trabalho, ela consegue visualizar partes suas ali. E ali ela começa a construir novas visões sobre ela mesma, novos caminhos que ela pode trilhar, novas possibilidades, porque a gente trabalha muito com potencial criativo, elas se descobrem com novas habilidades, entendeu? Então, ela vai realmente se descobrindo, assim como o grupo, ele é um grupo que vai acolher aquela pessoa, são pessoas com as mesmas necessidades delas, com problemas semelhantes, então ela se sente integrada naquele meio. E a arte nada mais é do que essa ferramenta de acesso aos níveis inconscientes, onde estão guardados justamente coisas que ela, por algum momento da vida dela, deixou guardado lá atrás. Até porque a criatividade é uma delas. A nossa sociedade, ela quer que as pessoas sejam muito racionais e esquece de dar vazão a esse lado que é tão produtivo. E aí elas estão adormecidas. Quando elas começam a perceber que elas têm a possibilidade, que isso estava dentro delas, e isso está sendo resgatado, para elas isso é uma gratificação. E a gente nota muito a diferença realmente. A gente tem algumas pacientes em comum que fazem pilates e fazem arte-terapia, e eu observei, quando elas iniciaram um trabalho de arte-terapia, junto com o pilates, e depois, realmente a melhora emocional é, assim, fantástica. É fantástico. É uma evolução, assim, porque 100%. Eu procuro sempre estimular. Porque, claro, quando você dá um trabalho, muitas ficam, eu não sou capaz, eu não vou fazer. E aí você consegue estimular, não, vamos sim, deixa as suas mãos falarem, deixa a sua imaginação te guiar, sabe? Não se fique preocupada, a gente ali não está observando se ele é bonito ou é feio. É um pedacinho dela que está sendo colocado ali. É um momento, assim, super importante, né? Porque esse tipo de atividade que vocês, que a gente está falando hoje, que vocês oferecem, quer dizer, numa hora em que a pessoa acha que acabou, eu fazia isso, não tenho mais oportunidade de fazer, não sei fazer mais nada na vida, e de repente ela percebe que ela pode fazer sim, né? Ela começa uma coisa nova, ela descobre que ela tem condição de fazer. Isso é bom para o físico e para a alma, né? Porque, caramba, eu posso. É tão bom quando a gente se dá conta de que pode fazer alguma coisa, que você né? ainda pode fazer muita coisa. E que isso mexe com a gente, que tem um produto. Valoriza, estima. Isso. O resgate, né? Verdade. Esse resgate, e no caso das mulheres, é um resgate tão positivo, Celeste, porque você vê, ela resgata a emoção, ela sai daquela fase de depressão, de isolamento, né? Onde ela interage, onde ela brinca, onde ela produz. Tem até essas fotos que a doutora Elizabeth trouxe, mostrando parte do trabalho. E na parte física, não é? A gente acompanha o resgate do corpo, da força, né? Saúde física. Da saúde física mesmo, né? Uma época em que, às vezes, você começa a ter mais dificuldade com os movimentos, a postura.
né? Medo de cair, medo de não conseguir chegar até o local onde ela tem que chegar. A força física, inclusive. Medo de adoecer. E o Pilates ajuda nisso? Muito. Porque o Pilates é uma forma de atividade, acho que a doutora Carolina pode falar até melhor do que eu. Que não faz mal para nada. Pelo contrário, você tonifica a musculatura, você alonga, você previne doenças, você trata as doenças que são comuns na terceira idade, né? Associado a essa parte respiratória do Pilates, né? Você conscientiza também, isso é muito bom, porque você traz o idoso de volta para um corpo que está sendo trabalhado conscientemente, e isso é saúde, não é? Porque o idoso ele tende a ignorar o corpo, isso é um processo comum, porque aquele corpo deixa de ter a beleza, não é, doutora Elizabeth? Exatamente. Deixa de ter a energia, né? Deixa de ter a beleza entre aspas. Que todo mundo não, que a fala, sociedade cobra. A beleza daquele corpo que a sociedade cobra da gente, né? Exatamente. Que a pessoa, para ser bela, tem que ser assim, tem que ser assado. Valorização e o idoso, da juventude e da perfeição. Exatamente. O idoso, ele acaba se recolhendo, não é? Achando que só existe essa forma de beleza. Então, quando ele passa a trabalhar o corpo, que ele resgata a autoestima, que ele sente que ele é capaz de voltar a caminhar, voltar a dançar, não é? Ir a um teatro, enfim, fazer da vida algo prazeroso. Dele, né? A reinclusão dele nessa sociedade. É fantástico. Uma coisa, homens e mulheres, essa questão nessa fase, poder estar sujeito a essa questão da depressão, da tristeza, isso é mais forte em homens ou em mulheres? É igual? Nas mulheres é pior? É mesmo? Com certeza. Eu achava até que pudesse ser em homens, porque às vezes eles estão mais no mercado de trabalho, a mulher agora é que vem para o mercado de trabalho, às vezes a mulher está mais envolvida com o trabalho doméstico, então o trabalho doméstico não para nunca. Entre aspas, né? Porque com a idade, a família vai diminuindo porque um filho casa. Um ninho vazio. Os netos não precisam mais, então fica com aquela síndrome do ninho vazio. E as mulheres duram, a probabilidade de vida feminina ela é maior do que a masculina. Então... É por isso que você só trabalha com mulheres? Não, isso foi por um acaso. O meu trabalho é aberto, mas a procura é maior da mulher, entendeu? Então, o homem realmente, até pela postura da pessoa do homem, né? Ele é uma pessoa assim que não se vê muito envolvido com esse processo. Não que não tenha, existe. A UBAT faz um trabalho nesse sentido, mas com outro tipo de trabalho, tá? Eles utilizam muito mais a memória, o trabalho da memória, que é muito importante também para o idoso. Mas talvez eles achem que isso seria uma coisa mais feminina, né? Porque a mulher, né, desde cedo, é muito assim, a mentalidade de ser aquela de cuidador, o tear, né, o bordado. Então, acha que essa é uma coisa mais da área feminina. Não que realmente o trabalho, porque ela atende crianças, adolescentes, pessoas doentes em hospitais, pessoas com problemas psiquiátricos. Ela abrange todo um universo muito grande. Mas a procura é maior para a mulher. Elas sentem mais necessidade. Até porque elas conseguem descobrir uma feminilidade que também já estava esquecida. Entendeu? E aí, quando conseguem mostrar no corpo, né, nos movimentos corporais, e aí elas já se sentem que elas também ainda têm isso delas. Uma curiosidade, a arte-terapia, ela é considerada uma terapia convencional ou é uma... você disse que é uma coisa mais recente, Sim, né? Mas ela é reconhecida. É reconhecida? É reconhecida. Sim, existe uma associação, existe todo um processo legal em cima dessa modalidade. Inicialmente havia uma briga entre a psicologia e a arte-terapia, mas agora a arte-terapia está se colocando como uma especialidade. Desculpa, eu acho bem interessante, porque tem pessoas que têm dificuldade em se expressar falando. Mas quando ela começa a pegar o papel, a tesoura, ela consegue botar as emoções para fora de uma forma que para ela é mais fácil. Isso. E o que é mais interessante, esse tipo de manifestação emocional
não passa pela censura do intelecto. Não é? Porque vem de dentro. Vem de dentro. Quando você fala numa sessão terapêutica, conscientemente você pode parar. Não, isso eu não vou falar. Existe um censor, né? Quando você trabalha com o corpo, quando você trabalha com a manifestação, com a expressão, sem que você verbalize, flui e você não para. Porque não há uma censura, entende? Aquela emoção, ela vai fluindo. O consciente, ele não perde o domínio. Não é? Ele perde o domínio. Então, isso é lindo, né? Mas Freud e Jung já trabalhavam já naquela época atrás e já falavam que era mais fácil o paciente é mais difícil ele verbalizar do que ele desenhar ou pintar. Ficaria mais fácil para ele se colocar. Perfeito. E, assim, você é psicóloga e arteterapeuta, facilita um bocado, né? Talvez essa história. Porque acaba que a gente tem um outro olhar sobre o trabalho feito, né? Como que se faz a escolha do melhor tipo de arteterapia? De terapia através da arte, a melhor modalidade de arte, vamos colocar assim, para aquele geralmente a gente começa com as coisas mais simples. O mais simples é a colagem, onde você distribui diversas figuras e elas vão montando, tipo, quem sou eu? Porque fica mais fácil, você não está ali vendo nenhum traço, é como se fosse uma coisa muito parecida. E aí você vai acrescentando a isso, aí você já começa a introduzir o desenho, o lápis. A maneira mais, assim, onde se trabalha melhor a emoção é a tinta, porque ela é muito fluida. Então, ali você não tem um controle. Então, ali a sua emoção é total no trabalho. Delícia, já fico imaginando. Mas eu gosto muito de trabalhar com tinta, porque realmente você não tem um controle. E ali tudo aparece muito intensamente. Mas existe todo um processo, você começa a observar na fala, porque todo término do trabalho, elas falam sobre aquilo que elas tiveram, que é aquilo que elas viram. E aí, a partir da questão que é levantada, você procura o melhor material e o melhor trabalho para você fazer num próximo encontro. Perfeito. A gente já precisa de novo dar uma paradinha, né? Vamos para o nosso intervalo e a gente volta para continuar aqui conhecendo os benefícios da arte, terapia, os benefícios do Pilates e como melhorar a vida, né? Tornar a vida do pessoal de terceira idade uma vida preenchida, uma vida com significado e melhorando aí a autoestima dessa população, ok? Vamos lá. Cabeça pra cima. Uma delícia, né, gente? Eu tenho aqui algumas fotos, vocês vão ver um pouquinho essas fotos. A gente pensa que é coisa assim de trabalho com criança até, né? Porque é recorte, colagem, que o desenho, não sei se o brilho vai permitir ver. Olha só, que coisa interessante, Isso aí, né? foi o Mágico de Oz. Mágico de Oz, esse aqui. A outra foi perspectiva de vida, semeando perspectiva. Semeando perspectiva de vida. Olha só, e tem tema, né? Tem tema para tudo porque aqui. É a semente, né? Essa daqui? Já está a cabeça para baixo. Ah, está de cabeça para baixo, desculpa. Vamos lá. Essa aqui? Eu acho que é quando elas estavam construindo a perspectiva da vida delas. Perfeito. Passando pelo Mágico de Oz. Esse daí já foi... Não, esse daí já foi Matisse. A gente fala também sobre artistas, né, da arte, a gente conta a história deles, né? E aí elas fazem, elas põem na plasticidade o trabalho. Olha só, aqui, recorte e colagem. Isso. Aqui. Você imaginaria que isso é trabalho de pessoal de terceira idade, né? Não. Mas, de fato, a gente sabe que isso tem toda uma expressão, né? Tem todo um significado. E, a partir daí, você pode, de fato, desenvolver e oferecer novas formas, descobrir quem é essa pessoa e oferecer mesmo. A gente está falando aqui, né, da questão da arte-terapia, muitas vezes só para essa questão de
a pessoa que não sei agora o que fazer da minha vida. Mas isso também vem preencher e vem coadjuvar tratamentos mesmo, né? De pessoas, inclusive, nessa fase da vida. Sim. Em que momento a arte-terapia, o Pilates é indicado nessa questão do coadjuvante para um outro tratamento clínico, por exemplo? Qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer idade. Não tem contraindicação. A pessoa já tendo aquela percepção do corpo, da emoção, ela já pode começar. E o ideal, inclusive, é que aqui no Brasil agora se está acordando para a necessidade da prevenção, não é? É o que eu digo para o idoso ou para quem está iniciando essa nova fase, porque na realidade envelhecer começa desde que você nasce, não é? Mas você ter consciência que se preparando bem, não é? Você vai ter na velhice uma qualidade de vida muito melhor, é necessário que isso seja feito, não é? Não esperar ter 70 anos para cuidar da alimentação, para buscar uma atividade lúdica, para buscar uma terapia onde a sua imagem mental possa ser construída de uma forma positiva, como é a arte-terapia, não é? E, inclusive, uma terapia indolor, porque, às vezes, certos processos psicoterápicos são altamente sofridos. A arte-terapia, ela é lúdica, não é, doutora Elizabeth? Isso. E o Pilates é um trabalho também que a pessoa vai se conscientizando do próprio corpo e reconstruindo o corpo, né? Porque você reconstrói através dos movimentos, da respiração, da chamada, digamos assim, da sua consciência corporal. Isso é muito importante para o idoso, porque ele passa a se ver como uma pessoa fraca, não é? Que tem inseguranças para andar, inseguranças para pegar um transporte, insegurança até para fazer pequenos trabalhos em casa. E com a atividade física mais direcionada, voltada, focada para aquele momento, né, da vida da pessoa, que é o fortalecimento das articulações, da musculatura, a coordenação motora, né, que é feito no Pilates, até tem uns exercícios que eu brinco, eu digo assim, ai, como é bom fazer isso, porque é dança, né? São exercícios de coordenação, onde o idoso, ele se torna muito mais seguro. A gente, essa questão do Pilates, por exemplo, né? A gente está falando aqui do fortalecimento do corpo. Quando a gente começa ou foca esse tipo de exercício, pode se chamar de um exercício, né? Na terceira idade, você vai aí fazer um resgate de movimento, de postura, dessa questão toda. Mas você pode começar antes, né? Pode. Você pode começar antes, quando você tocou nessa coisa da prevenção, a mente doente faz com que o corpo adoeça. Com certeza. Então, tem determinadas patologias autoimunes que elas aparecem do nada e podem estar ligadas a um processo emocional complicado do passado. Então, acho bem interessante a pessoa começar realmente a tentar trabalhar as emoções de uma forma positiva. A arte-terapia é uma delas. Trabalhar o corpo já pensando também naquelas doenças que possam aparecer no futuro, vinculados com essa emoção. Certo. A Bíblia, ela nos diz uma coisa bastante interessante, né? Lembrei desse versículo agora, porque diz assim, que o coração alegre, ele formoseia o rosto, né? E isso é a expressão do que a gente está falando aqui, né? Quando eu estou bem, quando a minha autoestima ela está equilibrada, a gente fica bem. Isso resplandece, né? No físico, no rosto da gente, na alegria, nos relacionamentos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se de repente você está aí com seu papai, mamãe, vovó, etc., que está mais ranzinza, está meio tristinho, põe ele para fazer arte-terapia. Põe para fazer um Pilates. Você vai sentir a diferença. Inclusive, nesse relacionamento que você está tendo aí em casa, você vai ver como esse seu parente, essa pessoa querida vai ficar feliz e você, consequentemente, vai ficar mais feliz também.
Com certeza. Celeste, deixa eu falar uma coisa rapidinho, que a doutora Elizabeth deve ver isso na clínica dela. Pessoas que não extravasam a emoção de uma forma positiva tendem a adoecer através de doenças autoimunes. São aquelas doenças que fisicamente elas não têm uma origem física. Elas desenvolvem como se fosse um processo de agressão contra o próprio corpo. Né? Elas começam a fabricar anticorpos contra elas próprias. É um processo autodestrutivo. E a arte-terapia, não é, doutora Elizabeth? É muito bom para isso também, não é? Isso é o que os psicólogos chamam de somatização, doutora? Infelizmente, existe muito. Tem pacientes que chegam no consultório com muita dor. Aí o médico pede exame. Não tem nada que justifique aquela dor. É a somatização dos problemas. E ele está sentindo dor de verdade. De verdade. Ele não está inventando, não. Isso é real, né? E precisa ser tratado. Quais os benefícios clínicos da arte-terapia em idosos? E vocês têm histórias que vocês lembram, assim, interessantes, que aconteceu nos consultórios de vocês para compartilhar com a gente? Lembram de alguma? Eu tenho uma paciente que a gente tem em comum. E eu realmente fiquei muito impactada com a mudança dela, porque ela passa por problemas realmente emocionais e chegava no consultório com muitas dores, muito tensa. E com o evoluir do trabalho, o exercício dela começou a fluir, as dores começaram a, não vou desaparecer, mas assim, melhoraram de intensidade. Ela se tornou uma pessoa muito mais sociável. Realmente foi uma mudança da água para o vinho. Depois que ela iniciou a arte-terapia junto com a atividade física. Foi uma coisa, assim, fabulosa. Notória. Porque eu procuro, né, deixar elas bem à vontade. Eu consegui, graças a Deus, fazer com que elas pudessem ser elas mesmas, né? Delas poderem colocar os seus desejos, as suas ansiedades, os seus medos, sem medo, sabe? Então, elas conseguem se posicionar e muitas delas, durante o término do trabalho, poxa, eu vou seguir agora por esse caminho. É como se fortalecessem, elas saíssem dali fortalecidas. Elas saem dali alegres. Muitas se queixam que, mesmo morando na casa delas, elas não conseguem falar. Não, porque, às vezes, você convive com várias pessoas e você não tem a oportunidade de colocar aquilo que está ali dentro. Então, quando elas chegam, elas conseguem se posicionar, elas conseguem ouvir o que o outro fala. É todo um trabalho de fala e de escuta. E é um trabalho em que eles conseguem se conhecer e se reconhecer no outro, sabe? Então, é uma coisa, elas saem diferentes, elas realmente saem fortalecidas, elas saem alegres, a autoestima delas realmente, elas conseguem se impor diante da vida, conseguem elaborar, diante de uns problemas, elas dão soluções criativas para aquilo, e elas são sempre em busca de algo melhor. Acho que elas encaram até o problema de uma forma mais fácil. Quando o problema aparece, né, eu acho que flui melhor. Isso, elas conseguem ver dentro dela, né, que ela tem essa possibilidade, que ela pode. Gente, é fantástico, né? Fantástico a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, chamar a atenção para o fato de que coisas simples, elas são muito mais significativas e importantes do que, às vezes, a gente considera, né? Arte-terapia, exercícios físicos, o Pilates sendo um deles aí. Eu tenho algumas amigas que fazem Pilates, sabe? E eu realmente coloco aqui, porque o depoimento que elas colocam a respeito disso é fantástico. De melhorar a postura, de se sentirem bem, de ter mais alegria. É como se você rejuvenescesse, né? Muitas vezes elas falam mesmo essa expressão, porque o rejuvenescimento, né? Da juventude, a questão da juventude é a alegria, né? Você se sente bem com a vida. Velhice não tem a ver com
a idade doença, física, né, do corpo com doença, tem a ver com o envelhecimento da mente, né? Tem muito jovem que é velho. Exato. Que é velho, e tem muito velho que é jovem. Super jovem, super jovem, porque está aqui, na cabeça, né? E não no físico. E a arte-terapia, as alternativas que a gente está trazendo hoje, um pilates, o exercício físico, de um modo geral, são coisas que fazem esse idoso tem uma nova voltar a viver, né? Se reencontrar, ter uma alternativa. E que coisa boa, né, gente? A gente poder fazer parte de um processo de resgate das pessoas, né? Que maravilha, que maravilha. Vamos lá, vamos para o nosso último intervalo e a gente volta já já para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí é muito bacana quando a gente chega nesse tempo do programa, assim, com esse sentimento de dever cumprido, né? Acho que a gente conseguiu mostrar para você a importância, né, de uma arte-terapia, de exercício físico como o Pilates, etc. E especialmente nesse momento da terceira idade, agregando qualidade de vida aos idosos, né? Que a mensagem possa calar aí para você que já está nessa fase e para você que ainda não está lá, se preocupando com você mesmo ou se preocupando com seus queridos que já chegaram nesse tempo. Amigas, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui, permitindo a gente conversar um pouquinho sobre isso. Obrigadíssima, Elizabeth, muito bom ter você aqui. Obrigada, fiquei muito feliz. Não que não seja bom, ótimo ter vocês também, mas a Beth pela primeira vez aqui com a gente. Carol, despedida rapidinha de vocês para o telespectador. Que eles cuidem, né, da vida deles, programando uma terceira idade com saúde, com tranquilidade, né, com uma mente saudável, com um corpo saudável. Que isso começa na prevenção. Perfeito. Elizabeth. Que o idoso possa buscar dentro dele, encontrar dentro dele o que é significativo para ele, para que ele possa, sim, trilhar ainda nesse momento de vida muitas perspectivas, projetos realmente de vida. E aí a arte-terapia está aqui com certeza para auxiliar ele nessa nova jornada. A vida não acabou quando chega na terceira idade. Não acabou, muito pelo contrário, muito né? pelo contrário, uma nova etapa. Isso aí, isso aí. É muito bom ver como você vibra com aquilo que você faz, viu? É muito bom ver como você vibra, é gostoso. Vibro. Gostoso mesmo. Sandra. Bom, eu quero agradecer mais uma vez e dizer às pessoas que nunca desistam, né? A saúde se constrói, sempre é tempo para se recomeçar, sempre, né? E ter amor à vida, cuidar de si mesmo, porque o corpo é o templo do divino, né? É o templo de Deus. Então, há que respeitá-lo, há que se cuidar bem, há que amá-lo como obra do nosso Criador. Perfeito, é isso aí. E olha, a minha mensagem para você, ela é simplesmente assim. Você leva 60 anos para chegar num tempo em que vão dizer que você está na melhor idade, que você chegou a essa fase de ser chamado de idoso. Tire proveito disso, tá? Tire proveito, vá em frente, use os seus direitos e seja feliz, porque esse é o plano de Deus para você. E utilize os recursos que estão aí disponíveis para ajudar você nessa fase. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação conosco aqui no Cabeça para Cima. E como sempre, a gente vai terminar com boa música. Hoje temos aqui a Vanessa Dias, que vai abençoar as nossas vidas aqui e a sua vida aí em casa com boa música. Obrigada, Vanessa. É contigo agora. Tchau. Até chegar aqui eu enfrentei muitos espinhos, pedras eu pisei, palavras que me fizeram chorar, palavras que me fizeram continuar. Pensei que não fosse difícil, pensei em desistir no início. Se eu cheguei até aqui, aprendi. E hoje eu sei que valeu a pena. Eu sei que é preciso lutar, acreditar. Meus sonhos, minha história já estão escritos por Deus.
pra conquistar. Por isso eu vou lutando até ganhar.